Boa noite. Que alegria poder estar de novo com vocês. É a minha segunda visita em Brasília. E eu digo a vocês, a Aline sabe disso, a primeira vez que eu vim, eu falei para ela, se Deus quiser eu vier de novo, eu vou vir com a minha família. E Deus é bom, eu voltei com a minha família. E realmente tem sido um privilégio poder passear e passar um tempo tão especial com essa família que é tão querida para nós e desfrutar da hospitalidade brasiliense, conhecer um pouquinho mais dessa cidade que realmente me encanta, uma cidade muito, muito bela. E uma cidade, se você me conhece um pouquinhozinho, eu já vou adiantar, porque você já deve ter percebido, uma cidade que me nocauteou um pouquinho. Talvez você esteja percebendo que a minha voz não está no seu normal. Mas Deus é bom e é Ele quem capacita. Eu acho que é um mix de um tempo seco, mais seco do que eu esperava, com algumas outras coisas, mas Deus é fiel e já tem aqui muita água. E eu estou fazendo uma inalação a cada meia hora. E eu espero que dê certo, da gente ter um tempo muito especial até o final do dia de amanhã, falando sobre aquilo que nós precisamos com tanta frequência falar, que é sobre a palavra de Deus. E quando a Aline me chamou para falar na 6ª conferência de feminilidade bíblica desta igreja, eu fiquei muito feliz com o convite e a gente começou a pensar um pouquinho em qual seria um tema possível, sobre o que a gente poderia falar. E nós chegamos juntas à conclusão de que falar sobre esse tema, fé em movimento, viva o que você crê, é algo que nós precisamos com urgência falar e lembrar. E nesses nossos 4 momentos que nós teremos juntas, né, vocês comigo aqui, eu gostaria de passear com vocês na carta de Tiago. A gente não vai ter oportunidade de passar por todos os textos, não é minha intenção que a gente leia a carta de Tiago do começo até o fim, no nosso tempo juntas aqui, mas sim passar por algumas passagens-chave que tem muito, muito para falar para nós hoje, para nós mulheres hoje. E nessa nossa primeira noite aqui, eu quero falar sobre a fé que crê e a fé que obedece. A fé em movimento é uma fé que crê e obedece. E a gente vai fazer isso com base no capítulo 1 de Tiago. Então pode abrir lá a sua Bíblia, por favor, que a gente vai, nesse nosso momento aqui, passar por todo este primeiro capítulo. E como eu estava dizendo, enquanto você abre a sua Bíblia ou rola o seu dedinho até chegar em Tiago na sua Bíblia, é muito bom e sempre muito importante quando a gente se reúne em torno da palavra de Deus. E eu quero desafiar você para a sua vida, que você não leve esse momento com familiaridade. Aqui no Brasil a gente corre um risco muito grande de fazer isso. A gente corre um risco grande porque nós podemos estar aqui com portas abertas, nós podemos estar com amplas possibilidades de divulgar que esse evento vai acontecer. A gente divulga isso abertamente em redes sociais, sem medo de represálias, sem medo de perseguição. Nós fazemos isso sem temer que entrem pessoas que possam eventualmente colocar o prédio abaixo. Sabemos que não estamos em nenhum lugar do mundo imunes a isso, mas nós não experimentamos nenhum tiquinho assim, da perseguição que tantos outros lugares sofrem. E muitas vezes a gente trata isso, esse reunir-se como um corpo, para estudar a palavra de Deus, com uma familiaridade perigosa. Com uma familiaridade que perde o deslumbre e a admiração, e o assombro, a alegria que é poder se reunir, abrir a palavra como corpo, abrir a palavra como família e conhecer mais sobre a palavra do Senhor. Não se esqueça nunca disso. Quando nós abrimos este livro, ele é diferente de qualquer outro livro, porque ele é a palavra viva do Senhor falando para nós. Não perca o deslumbre, a admiração e o privilégio que é poder abrir essa palavra, ler e estudar essa palavra. E talvez você não tenha percebido ainda, mas se você ainda acha que no fundo, ela é como qualquer outro livro, eu quero te provar que não, pela própria dificuldade que nós temos em ser consistentes na leitura e no estudo dessa Bíblia. Como nós não somos com muitos outros livros que nos interessam. Porque este livro aqui é um livro espiritual, como nenhum outro é. Portanto, não se iluda, toda vez que nós abrimos a palavra, nós estamos em um ato espiritual, fazendo algo espiritual, dentro de uma batalha espiritual.
Leia a sua Bíblia, sem perder o assombro e a admiração que é poder fazer isso, primeiro, abertamente, e poder fazer isso reconhecendo que quando nós lemos a Bíblia, o próprio Deus fala conosco. Amém? Então, que Deus use essa noite e os nossos momentos todos aqui, para que a sua palavra fale conosco. Essa palavra traz encorajamento. E eu vou falar para você, se tem um lugar que traz encorajamento na Bíblia, toda ela traz. Mas se tem um lugar específico que traz, é justamente a carta de Tiago. Nesse fim de semana, eu espero passar, como eu disse, por algumas passagens-chave dessa carta. Mas a partir delas, obter encorajamento para a nossa vida. Encorajamento para a nossa alma. Um encorajamento verdadeiro para essa fé que precisa estar em movimento. Um encorajamento verdadeiro para uma fé que move. O que Tiago vai falar nessa carta é sobre o que é e o que significa ser um cristão maduro. Você já parou para pensar nisso? O que significa ser uma mulher cristã madura? Porque esse é o objetivo de Tiago com essa carta. Ele quer que todos os seus leitores vivam a sua fé de uma maneira concreta e demonstrem a verdadeira maturidade que uma fé genuína produz. O livro de Tiago é conhecido por muita gente como Provérbios do Novo Testamento. É um livro muito prático. É um livro que traz instruções sobre a prática da nossa vida diária. E os estudiosos comentaristas, quando olham para Tiago, vão inclusive dizer para nós que existem duas influências muito presentes e escancaradas em Tiago. Primeiro, o ensino de Jesus, especialmente o Sermão do Monte, e também os 9 primeiros capítulos de Provérbios. E quando a gente pensa no Sermão do Monte e em Provérbios, a gente pensa em sabedoria. E é isso que Tiago quer nos ensinar também. Ele quer mostrar para nós que a verdadeira sabedoria vem de nós seguirmos os ensinamentos de Jesus. Que no Novo Testamento foram reduzidos, ou sintetizados, não reduzidos, a 2 principais. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, assim como nós já nos amamos. O que Tiago faz nessa curta carta é fornecer para nós um espelho em que a gente pode olhar para nós mesmas com atenção, aproveitar a dor que é se olhar nesse espelho, mas também o privilégio que é olhar nesse espelho e entender que nós temos tudo o que nós necessitamos para sair e mudar o que é necessário. Não pela nossa própria força, mas por aquilo que Cristo já fez por nós. Quem escreveu Tiago? Essa é fácil, hein? Essa é bem fácil. Quem escreveu Tiago? Tá, às vezes dá até medo, né? Você fala assim, não, vai. Às vezes é tão fácil que é melhor eu ficar quieta, né? Mas sim, quem escreveu Tiago foi Tiago. Agora, que Tiago é esse? Porque às vezes a gente olha e fala assim, que Tiago, né? Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu. Talvez você esteja ainda bem que eu fiquei quieta, porque eu não sei nem quem é Alfeu, nem quem é Zebedeu. Quanto mais que ele tinha um filho que tinha o nome de Tiago, né? Mas nenhum desses. Quem escreveu essa carta foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Talvez você não soubesse disso, mas essa é uma informação importante para nós. Tiago, meio-irmão de Jesus, escreveu essa carta. E sabe o que é curioso? Tiago, meio-irmão de Jesus, não cria nele no começo. Ele não cria em Jesus, ele cresceu na mesma casa. Ele viveu boa parte da sua vida com ele. Ele viu o ministério de Jesus começando. Viu o ministério de Jesus acontecendo. Mas ele só creu na ressurreição. Às vezes eu fico imaginando como será que era crescer com um irmão como Jesus. Porque assim, a gente, na nossa resposta gospel de imediato, a gente pode pensar, nossa, devia ser maravilhoso. Será? Imagina um irmão que nunca peca. Não, real, entendeu? Imagina você se justificar perante a sua mãe, tendo um irmão que nunca peca. Um irmão que nunca vai agir injustamente, que nunca vai te provocar, que nunca vai reagir com ira diante das suas provocações. Alguém, imagina, inclusive não só ser irmão, mas imagina ser mãe de Jesus. Talvez você também pense, devia ser maravilhoso, não dava trabalho nenhum. Mas imagina o seu filho ser perfeito e você não.
as suas imperfeições escancaradas na sua vida cotidiana, muito mais do que elas já são, quando elas batem com as imperfeições uns dos outros. Mas sim, a gente não sabe por quê, além do fato da soberania de Deus, mas Tiago não cria no começo. Ele cresceu com Jesus e ele não creu até a ressurreição. Só que quando ele creu, a Bíblia nos mostra que ele foi líder da igreja messiânica em Jerusalém. Ele foi perseguido por causa disso, sobreviveu à fome, sobreviveu à pobreza, sobreviveu à perseguição, foi assassinado, martirizado pouco tempo depois que ele escreveu essa carta. E ele escreveu essa carta para quem? Para aqueles judeus que ele liderava quando a igreja foi estabelecida, mas que tiveram que ser espalhados por conta da perseguição. E hoje essa carta não se estende só para eles, mas essa carta se estende a todos os crentes. Então essa carta é para nós, crentes que estamos espalhados em todas as regiões do planeta, com o único objetivo de manter a nossa fé em movimento e expressar uma fé madura. Uma fé que vive aquilo que professa. Foi para isso que ele escreveu. E quando a gente olha um pouquinho, eu estou querendo mesmo que você tenha uma visão ampla de Tiago antes da gente entrar no detalhe, você vai perceber que os capítulos 2, 3, 4 e 5 de Tiago apresentam para nós ensinos muito específicos sobre como é uma vida cuja fé realmente está em Cristo. Como se parece alguém que tem uma devoção inteira a Ele, que segue a sua lei e segue perfeitamente, que tem a sua fé em perfeito movimento, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo. Porque pode ser que você seja um pouquinho como eu e escute esses 2 mandamentos, e embora eles sejam muito objetivos, a gente às vezes para e pensa, tá, mas assim, na prática, como que é isso? Como que eu expresso que eu amo a Deus acima de todas as coisas? E como que eu expresso que eu amo o próximo como a mim mesmo? Como que é isso na vida real? Tiago vai mostrar para nós. Nesses capítulos, ele vai inclusive mostrar para a gente, lembra do contexto? Ele escreveu para aqueles judeus messiânicos que estavam espalhados por causa da perseguição. Então ele está escrevendo para um povo perseguido, mostrando para eles que mesmo perseguidos, eles poderiam desenvolver características de uma fé madura nas suas obras, no seu discurso, na sua lealdade, na sua esperança, na sua oração. Esses são os 5 temas principais de Tiago. A gente vai ficar nos 3 primeiros aqui. O que Tiago então vai mostrar para nós é que professar que se ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo reflete naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, na nossa fonte de busca de sabedoria, na nossa fonte de busca de esperança e na nossa oração. Esses são temas que vão e vêm em Tiago. Tiago como é meio que nem Provérbios, ele não tem assim, agora eu vou tratar disso e ele esgota o assunto e depois ele passa para outro e passa para outro. O tema vai e volta. E eu falei dos capítulos 2 a 5, mas e o capítulo 1? O capítulo 1 faz meio que um resumão de tudo que os capítulos 2, 3, 4 e 5 vão falar. Ele resume as ideias principais e também as ideias-chave desse livro. Você vai perceber na nossa leitura de hoje. Ele vai falar sobre a importância do que você faz, sobre a importância do que você fala, onde você busca a sua sabedoria, onde está a sua fonte de esperança e também a sua oração. Ele não vai falar nessa ordem, mas ele vai falar sobre tudo isso. Então guardem, Tiago nos ensina que uma fé que crê e obedece é uma fé madura, é uma fé em movimento. Uma fé que crê e obedece é uma fé madura, é uma fé em movimento. O capítulo 1, então, é sobre isso. E se eu pudesse dar um nome para o capítulo 1, aí as mais antigas vão me acompanhar. O nome do capítulo 1 para mim seria Crer e Observar. Já ouviram falar deste clássico litúrgico, né? Crer e observar, que nada mais é do que crer e obedecer, na verdade. Mas aí, por motivos de métrica poética, ficou o observar. Eu creio e eu obedeço. Eu creio e eu ajo de acordo. E os primeiros 18 versículos do capítulo 1
falam bem especificamente do crer. E do 19 até o final do capítulo, ele fala do observar ou do obedecer. E é isso que a gente vai, então, observar neste primeiro capítulo agora. Veja comigo, então, vamos começar pelos primeiros 18 versículos do capítulo 1 de Tiago. Viva firmada, então, no Evangelho, crendo no Evangelho, passando por tempestades. Esses primeiros 18 versículos que a gente vai ler picadinho, dessa vez a gente vai fazer isso para ficar mais fácil. Esses primeiros 18 versículos, minhas queridas irmãs, ele é um chamado para a gente perseverar nas tempestades. E nós precisamos desse encorajamento. Uma fé madura precisa constantemente ser lembrada que precisa perseverar. A gente tem visto, talvez na sua família, talvez na sua igreja, talvez próximo de você, pessoas caindo na fé. Pessoas desanimando, desistindo, brigando, caindo em pecado, tantas e tantas coisas. E nós olhamos em volta, vemos tudo isso, olhamos para a nossa própria vida e muitas vezes nos sentimos desanimadas. Desanimadas, entenda, muitas vezes não sem motivo, porque a vida é difícil. A vida é difícil mesmo. E lembra que Tiago está escrevendo para um contexto de uma igreja perseguida. Os leitores originais estavam enfrentando dificuldades, talvez diferentes circunstâncias das que eu e você enfrentamos, mas nós também enfrentamos adversidades as mais diversas. E muitas vezes a gente olha para tudo em volta e se pergunta, eu vou dar conta? Como que eu permaneço madura? Como que eu desenvolvo maturidade? Quando tudo em volta parece que está desabando. Algumas pessoas estão desistindo, pessoas que muitas vezes a gente se espelhou, pessoas que nos discipularam, nos mentorearam, às vezes caem, deixam de perseverar e a gente olha em volta e fala, e agora? Como que eu vou passar por tudo isso? E é isso que Tiago está convocando o seu povo original e nós também a fazer, a perseverar nas tempestades. E ele vai mostrar para nós nesses primeiros 18 versículos. Você que curte um esboço, eu vou falar os 3 pontos desses 18 primeiros versículos. Não se desespere se você não anotar os 3 agora, porque depois eu vou falar de um por um. Mas nesses primeiros 18 versículos, ele nos mostra que nós podemos passar pelas tempestades de 3 maneiras. A primeira delas é lembrando de quem nós somos. A segunda é lembrando daquilo que as tribulações produzem. E a terceira é lembrando de quem Deus é. Lembrando de quem nós somos, daquilo que as tribulações produzem e de quem Deus é. Primeiro ponto, então, lembre-se de quem você é. Talvez você já tenha quase que cantado a musiquinha do Simba aí, né, na sua cabeça. Essa frase, lembre-se de quem você é, virou assim um clássico do mundo dos filmes infantis, mas a nossa origem aqui é outra. O versículo 1 do capítulo 1, Tiago se apresenta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Lembre-se de quem você é. Facilmente a gente esquece. Facilmente nós esquecemos de quem nós somos quando a vida está difícil. Facilmente nós nos esquecemos nas tribulações, mas nós precisamos lembrar de onde vem a nossa identidade. Nós deixamos muitas vezes as circunstâncias ditarem quem nós somos. Nós deixamos os nossos papéis ditarem quem nós somos. Nós deixamos aquilo que nós não somos ditarem quem nós somos. Mas veja Tiago aqui. Tiago não se apresenta como pastor sênior de uma igreja dispersa. Tiago não se apresenta como um líder incrível que operou proezas na igreja primitiva. Tiago não dá uma carteirada falando, Tiago, meio irmão do mestre Senhor Jesus. Ele não faz nada disso. Ele faz o seguinte, ele inclui como seu único distintivo de identidade, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para ele, ser servo de Cristo Jesus é o que importa mais. Nenhum elemento de autoridade adicional é colocado aqui.
O que mais importa, para que Ele quer que as pessoas saibam sobre Ele, é que Ele é um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele pertence a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. E esse é o centro da sua identidade. Nós vivemos em um mundo que quer que a nossa identidade esteja firmada em tudo quanto é outra coisa. Carreira, papéis transitórios como maternidade, casamento. Nós queremos que a nossa identidade esteja firmada nas nossas notas excelentes em qualquer curso que a gente faz, na nossa estética perfeita. Em um mundo que define cada um aqui a partir dos nossos títulos. Quem você é? Serva de Cristo Jesus. É o ponto de partida. Para como você vai viver no meio das tempestades. A sua identidade em Cristo. Se nós desejamos maturidade, nós devemos viver sabendo que nós somos servas. Compradas por um alto preço. Nós pertencemos a outra pessoa. Lembre-se do que servo significa. Servo é aquele que não pertence a si mesmo. Foi comprado por preço, por um alto preço, por outra pessoa. Esse é o centro da nossa identidade. Nós somos servos, deixamos de ser servos do pecado para ser servas de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como a nossa vida seria diferente nas tempestades, se a nossa identidade realmente fosse firmada nessa verdade o tempo todo, e não naquilo que nós queríamos ser e não somos, não naquilo que nós vemos que a outra é, mas a gente não, não naquilo que a gente vê que a outra é e a gente também queria ser, não naquilo que Deus nos colocou para fazer por um tempo, mas agora não fazemos mais. E tantas outras coisas. A fé em movimento persevera nas tempestades, lembrando exatamente de quem eu sou. Eu sou serva de Deus em Cristo Jesus, comprada por um preço, pelo Senhor dos Senhores. Quando a nossa identidade está nisso, isso nos ajuda a perseverar. Isso nos ajuda a ver o mundo à nossa volta de uma maneira diferente, e isso tem implicações. Que traz a gente para o nosso segundo ponto. Lembrar do propósito de Deus nas tribulações. E no fato de que elas vão nos amadurecer. Veja comigo os versículos 2, 3 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A fé em movimento se alegra no propósito das provações. Nenhuma palavra é descuidada numa palavra de Deus que é inspirada por Ele. Considere motivo de grande alegria passar por diversas provações. Não está escrito, olha, é o seguinte, você é serva, eternidade está garantida, enquanto estiver aqui, empurra com a barriga, sobrevive como der. Está escrito, considere motivo de grande alegria. Lutas são motivos de alegria. Não quer dizer que elas não doem, não quer dizer que elas não são o que são, lutas, mas nós precisamos olhar para elas passando a circunstância, entendendo o que a Bíblia nos diz que ela produz em nós. Deus vai nos aperfeiçoar por meio delas. Eu não conheço as suas, não sei quais são as suas lutas, não sei como você chegou aqui essa noite, não sei o quão pesado está o seu coração, mas eu sei que Ele, a quem nós pertencemos, sabe. E Ele está agindo em cada uma dessas coisas para nos aperfeiçoar. E para produzir em nós perseverança. E essa perseverança, como o texto bíblico me diz, vai nos tornar maduras e íntegras. Essa palavra, gente, maturidade, integridade e os seus sinônimos, aparece 7 vezes ao longo dessa carta curtinha. Maturidade, persistência, mostrando alguém que é firme. Alguém que entende que essas circunstâncias difíceis produzem em nós uma fé que não se abala.
Alguém em quem não falta nada. E isso é algo que a gente deseja, não é? Nós desejamos viver uma vida que não é abalada pelas diferentes circunstâncias. Nós queremos ser maduras. Eu imagino que a maioria aqui deseje isso. E isso vem por meio do quê? Tribulação. Pois é. Tribulação. Isso vem por meio das dificuldades, das situações difíceis. E ele fala aqui em diversas tribulações, diversas provações, que podem ser de 3 tipos. E a gente vai ver cada uma delas aqui, e como cada uma delas pode nos fortalecer. A primeira das dificuldades que a gente enfrenta é a nossa dificuldade por não ter sabedoria. Veja comigo, versículos 5, 6, 7 e 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Nós só vamos conseguir fazer o que esses primeiros versículos nos pedem, que é considerar motivo de grande alegria, passar por tribulação, se nós tivermos uma sabedoria que não é nossa, mas uma sabedoria que vem do alto. E Tiago é muito prático. Lembre disso, Tiago, Provérbios do Novo Testamento. Ele está sendo prático. Se você não tem sabedoria, peça. Se você não tem sabedoria para enfrentar as suas tribulações, se você não está sabendo como navegar pelo caos da sua vida com sabedoria, peça a Deus. Ele dá de verdade, está escrito aqui. Não é uma coisa assim, peça e vai ser gerada uma ordem de serviço e a sua resposta chegará em até 5, 7 dias úteis. Peça e Ele dá. Quer garantia melhor do que essa? Para nos motivar a pedir ao Senhor? Ele dá, e dá livremente. Porém, nós devemos pedir com fé, como a palavra nos ensina, né? E o que significa pedir com fé? É pedir com coerência, gente. Porque, às vezes, muitas vezes, nós estamos pedindo sabedoria, quando, na verdade, o que nos falta é conhecimento. Nós estamos pedindo sabedoria, quando o que nos falta é informação. Nós queremos sabedoria, mas a gente não quer ler. A gente quer sabedoria, mas a gente não quer gastar tempo na palavra. A gente quer saber como vencer alguns pecados, mas a gente não quer entender que a solução está aqui. E aí a gente pede para Deus sabedoria e não entende por que continua batendo cabeça. É porque a gente está pedindo para Deus sabedoria, quando na verdade nós não temos informação. Quando na verdade nós não temos conhecimento. Então, abra a sua Bíblia. Nós devemos abrir a palavra do Senhor. Nós devemos encher a nossa mente com aquilo que é excelente e digno de louvor. Certo? Filipenses 4:8. E a partir daí, peça sabedoria. Peça para que esse conhecimento que você tem cultivado da palavra do Senhor se torne decisões práticas que vão te ajudar a perseverar. Aí sim você pode pedir sabedoria. Porque o conhecimento você tem. Entende a diferença? Isso é muito importante, talvez uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre Tiago 1. O quanto a gente se confunde e pede uma coisa que na verdade nos falta, a base. E ele termina esse trecho falando para nós que aquele que duvida tem uma mente dividida e é instável em tudo que faz. Às vezes a gente tem a mente dividida por algumas coisas, né? Às vezes a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe se quer ir de tênis ou sandália em algum lugar. Esse é um exemplo bem minúsculo de pequenas decisões que às vezes a gente fica dividida. Mas você já conviveu com alguém que tem a mente dividida para absolutamente tudo? A pessoa nunca sabe o que faz. Ou pior, você nunca sabe o que ela vai fazer. É muito complexo viver com alguém assim. E normalmente alguém que não sabe decidir entre duas coisas de uma forma tão frequente é alguém imaturo.
A pessoa não sabe se é melhor ir de tênis ou chinelo em algum lugar. A pessoa não sabe se é melhor comer isso ou aquilo quando ela está com dor de barriga. A pessoa não sabe se ela deve isso ou aquilo, não sabe se isso ou aquilo, não sabe nada. Normalmente é alguém imaturo. Talvez por conta da idade ou talvez por aquilo que a gente já falou, falta de conhecimento. Quando o problema surge, normalmente essas pessoas inconstantes, imaturas, surtam. Elas ficam afobadas. Elas tendem ao desespero de uma maneira muito... tudo tira a pessoa do prumo. Ela é inconstante, você não consegue. Um dia ela quer ser missionária, no outro dia ela larga tudo. Um dia ela está ótima, no outro dia você fala bom dia para ela, te dá uma machadada logo de cara. Você nunca sabe o que esperar. E é isso que Tiago está falando, que é um desdobramento de alguém que tem a sua mente dividida e que tem falta de sabedoria. Ele coloca essa pessoa inconstante como uma onda no mar. A gente não sabe o que esperar de uma onda no mar, não é verdade? A gente não sabe o que esperar. Vira, não sei se já aconteceu com vocês, mas uma vez eu já fui derrubada, já passei o vexame de ser derrubada por uma onda no mar que bateu aqui. Aí você levanta assim meio, pois é, tal. Por quê? Porque você nunca sabe a força que ela vem. E às vezes você está lá achando que está tranquilo e você é engolida por uma onda. Ondas no mar são inconstantes. Tudo é misterioso diante dessa onda. E eu sei que você está pensando nessa música, porque eu conheço você. Eu sei. E essa música mostra um pouquinho do que é ser como uma onda no mar. Nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia. A própria música está falando. A onda do mar muda tudo. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Quem gosta de ser definido assim? É confiável viver com alguém assim? Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Dá para ir longe, Vou parar. Mas dá para ir longe, tá? Nessa música. Mas é verdade. Essa onda no mar, que a gente tantas vezes ouve de forma linda e romântica, não é tão legal assim. Ninguém quer ser caracterizado como alguém tão inconstante e instável. E esse é um reflexo de falta de sabedoria. E ele apresenta a nossa dificuldade, mas também nos enche de esperança, porque ele fala, tem falta de sabedoria? Pede e você vai ganhar. Sabe por que você vai ganhar? Porque aquele de quem você é serva é conhecido na Bíblia por acalmar as ondas, por colocar ordem na tempestade, por colocar ordem no caos. Ele sabe lidar com ondas, ele sabe trazer estabilidade para corações instáveis. Se você é serva dele, peça sabedoria e ele dá. Mas lembre-se, conhecimento primeiro. E aí peça sabedoria. Depois, eu não vou ficar muito tempo nesse trecho, porque Tiago vai falar sobre isso depois, mas quando a gente segue a leitura do capítulo 1, ele vai falar de um outro tipo de tribulação, que também é muito presente em nós hoje aqui, que é a dificuldade da opressão financeira. Os versículos 9 a 12 trazem isso. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A opressão dos ricos sobre os pobres era um problema lá atrás, e é um problema hoje aqui. A questão da riqueza e do favoritismo é um problema que tem perseguido a igreja. Esses assuntos, eles voltam depois na carta, como eu já falei, mas ele já nos chama aqui a enxergar essa como uma realidade, e talvez seja a sua hoje. Talvez você esteja enfrentando a tribulação de uma dificuldade financeira. Nós categorizamos as pessoas, muitas vezes, pelas finanças. Deus não faz distinção nenhuma, e esse trecho está aqui para nos mostrar exatamente isso. Dinheiro sempre foi um problema na igreja e ainda é. A Bíblia não nos ensina que riqueza por si só é um problema, mas ela nos ensina que pode ser,
dependendo da forma como ela é adquirida, da forma como ela é usada. E qual é o lugar que ela ocupa no nosso coração. Pode ser que a sua falta ou excesso de riquezas esteja sendo um problema ou uma causa de tribulação para a sua vida hoje. E a Bíblia então nos traz alertas em relação a isso também. E depois, veja comigo, novamente no versículo 12, ele faz meio que uma ponte para levar a gente para o terceiro tipo de tribulação que nós enfrentamos. Ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deixa eu tomar uma água um pouquinho aqui. Então lembrem-se de uma coisa, quando nós somos provados, isso é para o nosso bem, isso amadurece, isso nos dá perseverança, isso amadurece a nossa fé. E ele retoma a ideia aqui com a coroa da vida. Mas agora que ele mostrou quem nos dá a coroa da vida, nós vamos avançar no capítulo 1 para ele mostrar que existe alguém que nos corrompe. E a nossa terceira tribulação são as tentações que a gente experimenta. Nos versículos 13, 14 e 15, nós vamos ver que as tentações, elas não vêm de Deus. As provações, sim. E elas podem se tornar ocasiões para a tentação. Mas Deus a ninguém tenta. Vamos ler comigo aqui, 13, 14 e 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Deus não tenta ninguém. E muitas vezes, diante da tentação, a gente falha em assumir a nossa responsabilidade e fica se vitimizando em relação aos pecados com que nós caímos com frequência. Uma fé madura admite: nós passamos por tribulações, nós estamos vendo isso aqui, considere por motivo de grande alegria o passar por diversas provações, mas não confunda, a tentação, ela não vem do Senhor, mas ela pode ser uma oportunidade para você acordar para a vida e entender que aquele de quem você é serva não permite que você seja tentada além do que você pode suportar. Muito pelo contrário. Além disso, além dele não permitir que a gente seja tentado, além das nossas forças, ele nos manda um escape para que a gente possa suportar. De tal forma que nós somos indesculpáveis quando nós não suportamos e cedemos à tentação. Existe o escape. É que às vezes a gente quer que o escape seja de acordo com a nossa conveniência. E isso vem desde Gênesis, na verdade, né? A gente fica se vitimizando para não assumir a responsabilidade que uma fé madura requer da gente. Nós somos tentadas pelos nossos próprios desejos. É o que o texto diz. A tentação não vem do Senhor. Nossos desejos são o que fazem com que a gente seja tentado e ceda à tentação. Não se deixe enganar. Mas sabe o que é lindo aqui? Esse texto, esse trechinho que a gente está vendo agora, ele é quase que uma ponte. Quando eu e você fomos tentadas, devemos entender que não veio de Deus. E não se engane por causa do seguinte, por causa do versículo 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Toda dádiva e todo dom perfeito vem dele. Amém? É isso que vem do Mestre. É isso que vem de Deus. Não é a tentação. Não é essas nossas quedas no pecado em que a gente constantemente joga a responsabilidade para o outro.
Ah, foi ele, ah, foi ela, ah, foi o dia, ah, eu perdi a cabeça, ah, foi o clima, ah, foi a TPM, ah, foi o outro, ah, eu tento ser paciente, mas a outra não ajuda. A gente sempre joga a culpa no outro, menos na nossa própria responsabilidade sobre essas coisas. E aqui, o versículo 16 já fala, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Deus não nos dá as tentações, porque elas são para nos destruir. As provações são para nos moldar. As tentações são para nos destruir. E a gente pode confiar que Ele não vai colocar no nosso caminho nada que seja para nossa destruição. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz, Ele não muda como sombras inconstantes. Ele não é como certas pessoas que são descritas como uma onda no mar. Ele não é como a gente. Glória a Deus por isso. Amém? Ele não é como a gente. Se na Bíblia nós lemos que Ele não muda, nós podemos confiar nisso. A base de nós sermos maduras, de nós sermos inabaláveis em meio às tribulações, é porque Ele é inabalável. Ele é constante. Ele é rocha firme. E esse é exatamente o nosso terceiro ponto. Primeiro, lembre-se de quem você é. Segundo, lembre-se do que a tribulação produz. Perseverança e maturidade. E o terceiro, lembre-se de quem Deus é. Ele é quem nos dá toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Ele é o Deus que não muda. Ele é que não é como sombras inconstantes. E se você tem esse Deus, se você é serva desse Deus, você pode confiar nas tribulações. Nós podemos crer e viver firmadas nessa verdade, porque Ele, repito, não é como a gente. E nós estamos nele, como o texto nos diz, por pura graça. Não é por nada que nós fizemos. Está escrito no versículo 18, por sua decisão, Ele nos gerou. Você não é mais amada por Ele por aquilo que você faz. Você não é mais amada por Ele por aquilo que você deixa de fazer. Você é amada por Ele porque Ele é amor. E pela sua própria decisão, Ele te cobre com o sangue do seu próprio Filho. De tal forma que Ele hoje enxerga a mim e a você com base no que Cristo fez por nós. Amém? Por isso nós perseveramos na tribulação. Por isso nós abrimos a palavra e nós aprendemos mais sobre como Ele quer que nós vivamos. Não para conquistar algo, mas por causa do que Cristo já conquistou em nosso favor. E é esse Deus de quem tudo vem. De quem tudo vem, que está usando todas as circunstâncias para que eu e você sejamos maduras e íntegras. Ele está usando a nossa falta de sabedoria. Ele está usando os nossos amores divididos, que muitas vezes nos fazem amar mais os bens materiais do que o reino dele. E Ele está usando até mesmo as tentações que Ele não permite, que Ele não tenta, mas que Ele na sua soberania permite que aconteça. Para que eu e você sejamos maduras e íntegras. Maduras e íntegras. Minhas irmãs, isso é o que a tribulação produz. Maturidade, integridade, perseverança, rende a coroa da vida e nos firma no Evangelho. E uma vez assim, crendo nessas três verdades, quem nós somos, o que as tribulações produzem e quem Ele é que a gente chega na nossa segunda e última parte do capítulo 1, que é dos versículos 19 a 27. A fé em movimento, ela obedece. Ela não apenas ouve. Se eu creio que eu sou quem Ele diz que eu sou, se eu creio que Ele é quem Ele diz que Ele é, se eu creio que as provações vão me aperfeiçoar, como a Bíblia diz que elas irão me aperfeiçoar, então a minha obediência deve ser uma consequência disso. Isso requer de mim uma resposta. Se eu creio, eu obedeço. Se eu creio, eu faço aquilo que Ele diz. A perseguição aqui, quando foi escrito para os leitores originais, era provação, na qual eles deveriam perseverar, porque ela
os tornaria maduros e íntegros e produziria neles a coroa da vida. Mas eles tinham que ter essa perspectiva e agir de acordo. Então agora, no final desse primeiro capítulo, em que ele está introduzindo a ideia geral, ele vai cutucar a fundo a vida desses leitores e a nossa, individualmente primeiro, para depois, como a gente vai ver a partir de amanhã, falar da vida em comunidade. Então vamos ler, dos versículos 19 até o 27. O texto diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Fica prático demais, não fica? É prático. Viver aquilo que nós fomos criadas para viver assume contornos muito práticos, mas às vezes eles se tornam práticos e confrontadores a tal ponto que a gente fica mais confortável fechando e indo cuidar da nossa vida de outra forma, buscando outras fontes que vão nos ensinar a transitar por esse mundo e pelas suas tribulações a partir de uma outra perspectiva. Mas quando a gente ajusta o nosso crer, entendendo quem nós somos, quem Deus é e o que as dificuldades produzem, isso tem que mudar o obedecer. E eu adoraria, minhas irmãs, que ele começasse de outro jeito, mas ele já começa dizendo o que muda? Começa mudando a forma como a gente fala. Começa mudando as nossas palavras. É muito mais do que cuide das suas palavras. Tem a ver com identidade. Tem a ver com quem eu e você somos. Por isso não é coerente que as nossas palavras sejam diferentes das que ele vai no capítulo 1 e no 3, que a gente vai ver amanhã, de uma forma tão cirúrgica. Dizer para nós que nós devemos cuidar do nosso discurso. Tem a ver com quem nós somos. Lembre-se, acabou de vir o versículo 18. Você foi gerada pela palavra da verdade, por decisão dele, a fim de ser o primeiro fruto, as primícias de tudo o que ele criou. Quando você aceita a palavra implantada, que é poderosa para te salvar, você não pertence mais a você mesma, você não pode falar tudo o que você quiser. Você não pode mais falar tudo o que te vier na telha. Você precisa medir as suas palavras. Nós precisamos medir as nossas palavras. E ele diz, seja pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para se irar. E amarrado a essa ideia, vem o conceito que é também o tema da nossa conferência. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Uma vez eu ouvi uma ilustração de que a nossa ética, o nosso fazer e aquilo que nós manifestamos conhecer ou manifestamos crer, que essas coisas precisam ser coerentes e caminhar juntas igual um zíper. Alinhadinho que nem um zíper. Você já passou pelo dissabor? Já. Percebi. Certo? Porque não é para ser assim.
certo? Você já passou pelo perrengue que é pegar aquela blusa desencontrada, pegar aquele zíper que emperra, pegar aquele zíper em que um lado e o outro não estão perfeitamente alinhados e caminhando juntos. Eu amei esse exemplo por causa disso. Aquilo que você crê, aquilo que você ouve, aquilo que você faz, precisam caminhar em harmonia. Crer e obedecer. Crer e observar. Uma dica para o louvor aí, bem, sim, né? Quem sabe, sim, né? Crer e obedecer. Crer e observar. E ele vai dar um exemplo sensacional para nós nesse trecho, quando ele fala do espelho. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como um homem que olha sua face num espelho. Já foi num espelho antes de vir para cá? Imagino que 99,99% de vocês têm olhado no espelho antes de vir para cá. E vamos supor que você tenha olhado e você tenha percebido quando você olhou no espelho que você tinha batom no dente, que você estava com crocs de um lado e tênis do outro, certo? E que você estava com aquela camisa que você selecionou com o botão desarranjado, certo? Você abotoou um errado e aí o final estava todo assim. Você viu isso e você foi embora e você veio assim mesmo para cá. Faz algum sentido? Para que a gente se olha no espelho? Para ver se está tudo em ordem, certo? E se não tiver? Arrumar, certo? O que dá, certo? E se contentar, ser feliz, praticar contentamento, blá, blá, blá. Mas essa é outra ilustração, A do dia é, eu olho no espelho, eu vejo que precisa de ajuste. E não tem sentido eu não ajustar e sair assim mesmo. E a palavra, minhas irmãs, é esse espelho. A gente olha, a gente entende o que precisa mudar. Não faz sentido nós não ajustarmos o que precisa ser ajustado. E como o próprio texto vai nos mostrar, seguir o que está aqui não vai fazer de nós as rainhas da popularidade, certo? Mas seguir o que está aqui, olhar para esse espelho e ajustar o que precisa na nossa vida, com base em tudo aquilo que a gente já falou, não dissociado disso, vai nos tornar livres, é disso que ele fala aqui. Livres para quê? Livres para ser quem nós fomos criadas para ser. O mundo tenta nos escravizar, ditando para nós como nós devemos viver. Essa palavra implantada em nós nos liberta para que a gente esteja livre do peso de ser qualquer outra coisa que não seja o que Deus diz que nós somos, servas de Deus em Cristo Jesus. É para isso que eu e você fomos criadas. É para isso que Cristo veio. É para isso que eu e você temos a palavra do Senhor, para que ela nos mude e nos molde, para que ela nos transforme e para que ela, na nossa vida, produza essa fé que se move, essa fé em movimento. E perseverar na prática dessa lei é o que nos tornará maduras e íntegras. O texto fala sobre isso, fala sobre perseverar na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Não é assim, obedece um dia sim, 30 não. Isso é inconstância. Não é perfeição, mas é progresso. É eu sempre ir buscando cada vez mais a minha fé, tornar visível aquilo que eu tenho crescido. Então, de uma forma muito direta até demais, o que Tiago vai fazer com a gente aqui é falar, você diz que você crê. Você diz que você crê, mas você não tem papa na língua? Isso é incoerência. Você diz que você crê, mas você está sempre inconstante. Um dia felizona, um dia afobada, um dia super alegre, um dia mau humor. Incoerente. Você diz que você crê, mas você se ira facilmente? Incoerente. Você diz que você crê, mas você olha esse espelho e não faz nada? Incoerência. Pratique o que você ouve, pratique o que você crê. Crer e obedecer. Crer e observar. E aí ele termina esse trecho, e com isso eu estou já no finzinho do meu momento primeiro aqui com vocês. Ele termina com a síntese real de tudo que a gente vai ver amanhã. Porque ele fala,
Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Crer e observar? Fale com amor. Ajude quem precisa. E não viva uma mente com lealdade ou com coração dividido. Essa é a verdadeira religião. Não é professar e saber um monte de coisa de cor e virar de costas e viver o jeito que quer. Ela começa assim. Começa no nosso discurso, começa na nossa lealdade, começa nas nossas ações. E a gente poderia sair daqui arrasado e falar assim, só é o sexto sola, né? O solapada. Solapada. Como assim? E agora? Eu achei que eu ia sair melhor. Mas a gente precisa passar por isso para entender que o que vem em Cristo Jesus é realmente muito melhor. Porque eu olho para Tiago 1 e falo assim, não faço. Não sou capaz. Não sou capaz. E talvez você também se depare com esse espelho e fale, e agora? E agora? Mas existe alguém que fez isso tudo perfeitamente. Existe alguém que no meu e no seu lugar foi pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Existe alguém que quando esteve entre nós ajudou os necessitados. Existe alguém que conhecia a palavra perfeitamente, foi totalmente devoto ao Pai, suportou a cruz pela alegria que lhe fora proposta. Sabe-o? Lembre-se daquilo que a tribulação produz em você. Existe alguém que suportou a pior das agonias pela alegria que lhe fora proposta. Cristo Jesus. E Ele não pede de nós nada que Ele não tenha feito. Firme, inabalável, Ele creu e obedeceu. Creu e obedeceu. Jesus Cristo, em meu e em seu favor, foi inabalável, consistente na sua obediência, praticante, não apenas ouvinte. Cristo, minhas irmãs, Cristo é o homem íntegro que Tiago descreve aqui. E essa é a melhor notícia, porque Ele morreu a morte que era minha e sua. E Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E o sacrifício que Ele fez no meu e no seu lugar, hoje é colocado sobre nós. Com Ele, nós podemos ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Porque Ele é este homem perfeito. Ele foi aquele que viveu Tiago 1 perfeitamente, antes sequer de Tiago 1 existir. Glória a Deus por isso, porque não é na minha força, não é na sua, é na força daquele que nos capacita. Como crer e obedecer? Para a gente fechar, eu sou movida à revisão, gente, é deformação profissional isso. Então vamos encerrar com uma revisão. Falamos aqui sobre crer e sobre obedecer. Nós cremos para passar pelas tribulações. Tiago nos lembra, creia lembrando quem você é. Lembrando que tribulações são motivo de alegria por causa daquilo que ela produz. E lembre-se de quem Ele é. Ele é aquele de quem toda boa dádiva e de quem todo dom perfeito vem. A origem de todas as coisas, um Deus que não muda e que ajuda eu e você a passarmos pelas mais diferentes tribulações. Creia nisso. E quando você crê nisso, viva de acordo. Obedeça. Fique diante desse espelho. Fique diante do espelho da palavra. Veja, se você fizer só isso, se tudo que você ouviu hoje faz com que você fale assim, eu vou pegar só a segunda parte, vou abrir a Bíblia e vou ver o que é para fazer. Você perdeu o ponto. Porque você precisa crer primeiro. Você precisa crer primeiro que você não consegue. Cristo pode. E quando você crê nisso, aí sim vem a nossa obediência. Aí sim, diante do fato de que eu e você não podemos, mas Ele pode. Abra essa palavra. Fique diante do espelho da palavra e seja praticante dela, não apenas ouvinte. Minhas irmãs, Tiago é puxado, mas é cheio de esperança. É cheio de esperança viva. Você precisa de sabedoria? Peça.
precisa de sabedoria, peça. Entregue-se a Jesus Cristo, que acalma esse seu mar tempestuoso, que acalma essa sua bagunça. Ele prometeu fazer isso, se você parar de se debater e se render aos pés dele e pedir. Peça, peça e persevere. Perseverar significa colocar essa fé em movimento. Mas nós nos movemos, porque antes alguém se moveu em nossa direção primeiro. Cristo Jesus. Que Ele nos ajude a entender isso e a praticar nos próximos dias e em toda a nossa vida. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque a sua palavra transforma tudo sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, porque a sua palavra é um espelho, mas além de ser um espelho, ela nos revela quem o Senhor é. E quando nós entendemos quem o Senhor é, nós também entendemos quem nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor. Senhor, somos aqui hoje, essa noite, um grupo de mulheres desejosas por uma vida madura. Nós desejamos maturidade. Nós desejamos que a nossa fé seja uma fé visível. E nós entendemos, para que isso aconteça, nós precisamos crer naquilo que o Senhor diz que somos, crer em quem o Senhor é e crer que em cada dificuldade o Senhor está agindo para produzir em nós algo bom, maturidade e perseverança. Senhor, ajuda-nos a nos manter firmes nessas verdades e diante disso obedecermos. Diante disso, Senhor, nós queremos abrir a sua palavra e obedecê-la. Queremos aprender aquilo que o Senhor nos revelou por meio dela, para que a nossa vida seja transformada. Obrigado, Senhor, porque uma fé em movimento lembra quem nós somos, e nós somos servas de Cristo Jesus. Obrigada porque Cristo nos comprou com alto preço. Obrigada por isso, Senhor. Ajuda-nos a não nos familiarizar com essa excelente notícia que é a melhor de todas da nossa salvação. Senhor, nós queremos viver uma fé em movimento, que se alegra no propósito das provações. A fé em movimento que se lembra de quem o Senhor é. E uma fé que obedece. Uma fé que não só ouve, mas pratica o que ouviu. Atua nos nossos corações, Pai. Faz a obra de nos revelar tudo aquilo, Senhor, que esteja, às vezes, no nosso coração escondido, que a gente ainda nem percebeu, que precisamos entregar ao Senhor, para viver uma vida madura e uma vida que tenha fé, perseverante, em qualquer situação da vida. Leva-nos para os nossos lares, Senhor, em segurança, dá-nos saúde e disposição para estarmos de volta aqui amanhã, com a sua palavra aberta, com esse espelho aberto, para aprendermos mais acerca daquilo que o Senhor quer, de uma fé expressiva, de uma fé viva, uma fé que é não apenas ouvinte, mas praticante da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.